No ar, programa Motivar, com Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró. Muito boa tarde aos seguidores do nosso programa no Instagram. É com muita satisfação que a gente abre hoje o programa Motivar. Mais uma vez aqui com vocês, Edson Dornelles. E quero dizer-lhes que a cada dia mais vontade, mais desejo, mais expectativa existe de minha parte ao estar aqui com vocês todos os dias nos estúdios da Rádio Rural. Fico muito feliz com os seguidores do Instagram e também quero ser bem franco e bem justo com a turma do Facebook e do YouTube, que mais tarde também terão acesso a esse mesmo vídeo e também todos têm sido muito simpáticos, muito atenciosos com a nossa programação. Muito obrigado. Vejam, o programa de hoje que vamos abordar, nós já abordamos algo parecido nessa semana e eu queria dizer para vocês que o programa de hoje ele tem a ver com o programa que já abordamos nessa semana, que fala de oportunidades, fala de... Ontem, no caso, essa semana foi oportunidade, crise, onde procuramos fazer a turma refletir sobre o que é crise, o que é uma oportunidade, e que as oportunidades crescem inclusive na crise, e principalmente. Mas vejam, o programa de hoje nós vamos abordar um assunto, uma mescla de interpretação sobre seleção, contratação e emprego. Seleção, contratação e emprego. Eu quero falar um pouco para vocês sobre aspectos subjetivos da seleção, da entrevista de emprego, do emprego propriamente dito, algumas concepções. Vejam que eu, na verdade, não tenho agência de emprego e não vou falar sobre oportunidade de emprego aqui. Agora, isso até justificando uma ouvinte que me chamou hoje, na verdade uma seguidora do Instagram, e me perguntou se o programa de hoje tem alguma coisa a ver com a agência de emprego e se iria ofertar algumas oportunidades de emprego. Eu acredito, respeitosamente me dirigindo à seguidora, que talvez ela não esteja tão acostumada com o dia a dia do nosso programa, onde a gente aborda essencialmente as questões ligadas a comportamento. Por que eu gosto tanto de falar de comportamento? Porque independentemente de crise, independentemente de dificuldade de se conseguir emprego, o comportamento eu não dependo de ninguém para mudá-lo. Eu decido mudar o meu comportamento, eu o mudo. E dependendo da necessidade, eu tenho a oportunidade de mudar e continuar reformulando atitudes, gestos e ações. Lembram que eu sempre digo para vocês, é importante no decorrer da caminhada avaliarmos a qualidade dos nossos passos no sentido de que possamos recalcular rotas. O GPS, quando a gente erra o caminho e aquela voz está nos dizendo que dobrar primeiro à direita, recalculando rotas, na verdade, a nossa vida é um constante recálculo de rotas. E não é depreciativo, pejorativo, não é feio. Entendemos no meio do caminho que precisamos mudar de comportamento, mudar de conduta e passarmos a obter melhores resultados. Na verdade, é inteligente e humilde a pessoa que recalcula suas rotas, muitas vezes em plena caminhada. Vejam, esse assunto de hoje, seleção, contratação e emprego, vejam, foi abordado no outro dia e é um assunto muito presente porque a questão do desemprego, nós sabemos, é um grande flagelo social. Ao falar sobre esse tema, ao abordarmos o assunto desemprego,
entrevista, seleção, eu tenho certeza que alguns ouvintes e seguidores devem pensar, nossa, não aguento mais de tanto mandar currículos. Amigos, existe realmente uma situação de desemprego grande. Agora, se do teu jeito não está funcionando, não é o caso de recalcular rotas, não é o caso de mudar o estilo, talvez na entrevista de emprego, não é o caso, talvez, de mudar a formatação e a organização do teu currículo. Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa de diferente. O importante é não ficar só de braços cruzados. Quem precisa trabalhar, quem está predisposto a trabalhar, quem está com gana, com entusiasmo, com vibração, com pique para encarar de novo o mercado de trabalho, tem que não só mandar currículos, vai atrás, converse com pessoas, vá pessoalmente, te informes. Eu próprio já contratei gente assim, que bateu na minha porta perguntando se não tinha vaga. Porque nem sempre, quando uma empresa pensa contratar, ela toma deliberadamente a iniciativa de, no mesmo dia, na mesma hora, postar um anúncio, ou em agência de emprego, ou em mídia social. Não é assim. Às vezes a ideia dentro de uma organização começa a amadurecer, e depois de dias, 1 mês, 2 meses, é que se busca. Agora, se alguém com aparente apresentação, estilo e características daquele perfil que mais ou menos a empresa pretende buscar, já ali se prontifica, ali aparece, por que não? O importante é acreditar que pode dar certo assim também. Agora, hoje eu quero falar essencialmente sobre essas variáveis, essas nuances da entrevista, da apresentação, da entrega do currículo e de como se comporta o desempregado, muitas vezes desesperado. Vejam, o desemprego é flagelo social, só superado pela fome. Nós sabemos que é uma coisa muito, muito delicada, muito delicada. Por isso eu quero deixar bem claro, não se trata de uma abordagem técnica. Nós não vamos falar de contabilidade, de documentação e aspectos legais da contratação, mas eu quero abordar realmente o comportamento do entrevistado perante o entrevistador, tá certo? Vejam, nós nem falaremos também de questões de leis trabalhistas, não é esse o objetivo do nosso programa, não só do tema de hoje, mas não é esse o nosso objetivo do programa no dia a dia, a menos que sejam datas específicas para falar de questões um pouco mais técnicas, como, com toda certeza, uma vez por mês a gente faz. O que eu quero é realmente abordar aspectos importantes, muito observados no dia a dia das entrevistas, das seleções de emprego. Por exemplo, a questão trabalhista, e aí na verdade é um alerta e um lembrete que eu quero colocar em pratos limpos aqui para vocês, essa questão da parte trabalhista, o vínculo trabalhista, os direitos trabalhistas. Esse assunto trabalhista está tão enraizado no subconsciente dos trabalhadores brasileiros e isso gera situações curiosas nas entrevistas de emprego, gente. Muito cuidado. Eu vejo, antes de acontecer o confinamento, eu estava conversando com um grupo de empresários de Mossoró, um grupo de 3 ou 4 pessoas num café, numa grande panificadora aqui da cidade, e eu senti que é unânime, foi unânime ali naquela mesa, parece que ecoando no ouvido de todos aquelas perguntas: tem ticket alimentação? Gente, eu vou confidenciar que teve um que inclusive não se conteve em risos. Por quê? Quem está procurando emprego tem que se predispor a mostrar o seu trabalho. Como diz um amigo uma vez, primeiro o cara tem que mostrar os dentinhos. Uma expressão, o que eu uma vez ouvi lá no Rio Grande do Sul. O cara está reivindicando muito, mas ele nem me mostrou a cor de seus dentinhos. Ou seja, não se despiu, não se apresentou, não encarou desafios, mas já estava reivindicando. E essa questão trabalhista, super enraizada
no coração e na mente do trabalhador brasileiro, como eu disse, gera situações curiosas. Preste atenção, eu me refiro, por exemplo, não somente ao que eu escuto como empreendedor também, mas também daquilo que eu vejo nos negócios, onde o candidato muitas vezes quase pergunta sobre os seus direitos trabalhistas antes mesmo de sentar à minha frente na hora da entrevista. Lógico que eu estou exagerando, jamais alguém vai entrar na minha sala para uma entrevista de emprego e antes de sentar perguntar qual é o salário e qual é o horário de trabalho. Não vamos exagerar, mas eu diria, amigos, que não está muito longe disso. Vejam, os direitos trabalhistas são importantes e devem ser respeitados. É óbvio, existem leis para serem cumpridas. Existem direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo dos anos que devem e que precisam, com toda certeza, ser respeitados. O que não pode acontecer, e esse é um erro, eu diria que até talvez de uma certa ingenuidade, ou por conta do desespero, da preocupação de estar há muito tempo desempregado, porque quem está há muito tempo desempregado, quem manda currículos a toda hora, quem se submete a muitas entrevistas de emprego, chega a um certo ponto de angústia, de estresse emocional, sistema nervoso alterado. Já aconteceu diante da minha pessoa, uma pessoa desempregada começar a chorar quando soube que não foi contratada ou que não seria contratada porque não tinha o perfil considerado ideal. E vejam, ela só chorou na minha frente porque eu, de forma transparente, fui sincero com ela, dizendo que a função que eu tinha disponível no momento não se adequava ao perfil, ao currículo e à experiência dela. Eu acho muito melhor, assim, a queima-roupa, de forma educada, esclarecer que a vaga não será dela, do que como muitos fazem. Eu vou avaliar o teu currículo e talvez, mais adiante, a gente faça contato. Fique atento no teu e-mail que a gente chama por ali, caso tu sejas a pessoa selecionada. Eu não gosto disso, porque quando se pretende contratar, o empregador pode e até deve dar uma certa ideia de que a entrevista foi boa, de que a perspectiva existe e que vamos olhar com carinho a tua ficha para que tu tenhas verdadeiras chances de contratação. Eu gosto efetivamente de sinceridade, tá certo? Agora, o que não pode acontecer é o amigo precisando trabalhar, ele precisando trabalhar, ele entra na sala do entrevistado e logo começa a fazer perguntas do tipo: qual é o salário? O anúncio não dizia bem o salário, eu não entendi. Eu não sei se não tinha no anúncio, eu olhei meio rápido. Tem ajuda de custo, ticket restaurante, auxílio alimentação, esses convênios. Gente, é exagerado, mas isto, vez ou outra, acontece. Talvez não desembestadamente 3, 4, 5 perguntas, mas perguntas do tipo: como é a função? Exatamente o que faz a função? Tem ticket restaurante? Calma, numa entrevista de emprego, caso o entrevistador perceba que tu tens o perfil ideal para essa função, ele vai te passar todas as informações necessárias. Se ele não te passar nenhuma informação, se tu sair da entrevista sem nada saber, tu pode ter certeza, ele apenas quis abreviar o teu tempo e o tempo dele. Economia de tempo. Se está certo ou não, não vamos nem entrar no mérito da questão. Mas muitas perguntas, quando na verdade tu tens que dar respostas para quem tem a vaga. Quem tem a vaga nessa situação de emprego, desemprego, contratação, procura e disponibilização de vaga, na verdade, meus amigos, quem está comandando a situação é quem tem a vaga. Procurar emprego de uma forma humilde, porém de cabeça erguida, é fundamental. O desempregado não é um coitado. O desempregado
não adianta, não deve e não pode chegar para uma entrevista com cara de vítima, de coitado. Será que essa moça que certa vez chorou na minha frente porque precisava muito da vaga, efetivamente chorou de desespero ou chorou talvez tentando me sensibilizar? A grande verdade é que ninguém vai contratar por pena. Na verdade, o comerciante, o empreendedor, o empresário não tem pena. Você sabe por quê? Porque ele sabe que quem tem pena fica depenado. Não se pode ter pena nesse tipo de situação. Contratar um funcionário de pena porque ele está precisando não é bom para quem contrata, mas não é bom também para o contratado. Este não precisa viver de favor, ele precisa de um trabalho. Ou a empresa tem, ou a empresa não tem. Então, entrar na entrevista e começar a perguntar: o salário é fixo? Tem prêmios? Tem carteira assinada? Tem ticket de refeição? Tem auxílio convênio? Qual é a jornada de trabalho? Gente, só falta o cara, na hora da entrevista, perguntar quando é que eu tiro férias, não é mesmo? Então, cuidado com os exageros. Vejam, eu não sou daqueles que acham que patrão é santo e empregado vilão. Jamais. Eu conheço empresário, conheço comerciante que atrasa impostos. Já vi ao longo dos anos empregador não pagar sequer os recolhimentos obrigatórios por lei, o que gera uma série de problemas junto à fiscalização e junto àquela situação de eminente demissão. O funcionário é demitido, vai para receber seu fundo de garantia e nada foi depositado. Ou seja, não estou falando de patrão santo. Não, não é o caso. Nenhum é mais santo ou mais vilão. Na verdade, um está numa posição um pouco mais privilegiada porque está empregado e tu numa situação de necessidade precisa da vaga. Agora, o que eu quero é que fique claro aqui que temos que ter cuidado com a ideia de mostrar trabalho e resultado. Cuidado com o excesso de questionamentos quando na verdade tu vais para uma entrevista para te apresentar, para mostrar o teu potencial, para falar daquilo que tu sabes e do que tu podes ofertar para a empresa. Mas quando questionado, quando o patrão te passa a palavra, me fale um pouco de ti, me fale um pouco da tua experiência, como foi teu último trabalho. Eu fiz isso uma vez com uma moça e pedi que ela me falasse um pouco da experiência pessoal dela. Gente, ela emendou 4 perguntas ligadas à questão trabalhista. Eu iria falar da questão trabalhista e explicar com detalhes se eu sentisse que ela, tendo o perfil, valeria a pena. Por que eu vou falar de detalhes da função, tudo pertinente ao trabalho, quais são as vantagens, quais são os benefícios, se de cara, nos primeiros 60 segundos, eu percebi que ela não tinha o perfil considerado ideal? Vocês estão me entendendo? Essa questão de uma entrevista, ela depende e se orienta e varia em função de uma série de questões subjetivas, muitas vezes. Lembram que eu falei no outro dia para vocês? Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. Eu já vi gente quase ser contratado numa entrevista e na própria entrevista de emprego o patrão mudar de ideia e perceber que não serve. Ou seja, praticamente contratou na entrevista, mas já resolveu demitir na entrevista mesmo. É o acesso e a saída mais rápida de um profissional. Ou seja, chegou pelo currículo, com as primeiras falas, deixou uma boa impressão, mas quando efetivamente abriu a boca para mostrar o seu espírito sindicalista e reivindicador, mostrou que o foco não é mostrar trabalho e vestir a camisa, que o foco é se debruçar sobre as leis trabalhistas, que, repito, são muito importantes, gente, são muito importantes. Para quem me conhece, sabe aonde eu atuo no dia a dia, sabe o grau de dedicação e de seriedade com que a minha empresa trata todas essas questões. Mas vamos ter muito cuidado e um pouquinho mais de feeling para nos apresentarmos diante de um novo desafio. Eu quero alertar
inclusive vocês, para alguns vícios que ocorrem na hora da procura de emprego e que vão invariavelmente te prejudicar. Eu já fui empregado também, eu já procurei emprego, eu já cometi erros na entrevista de emprego, eu já cheguei em entrevista de emprego perguntando muito, quando na verdade quem pergunta é o entrevistador. E entendam, eu considero muito importante toda essa parte trabalhista, muito. Agora, numa entrevista de emprego, tu tens que dar mais ênfase às tuas capacidades, à tua experiência, ao teu conhecimento e menos ênfase a essa preocupação trabalhista. Se tu saíres com alguma dúvida trabalhista, porém com o emprego encaminhado, deixe para uma segunda etapa, talvez aquelas perguntas mais aprofundadas que tu gostaria de fazer. Por favor, eu falei em tom de brincadeira, mas não pode, logo de início, perguntar quando é que a empresa costuma dar férias, tá bom? Tu tem que demonstrar foco e muita vontade de trabalhar e não de entrar em férias, ok? Nós vamos para o rápido intervalo comercial, são 2 minutinhos, e por serem só 2 minutos, eu peço que permaneçam por aqui e continuem prestigiando o nosso trabalho, ok? Vejam que eu abro o comercial falando do Laboratório Análises, que foi um dos últimos a se juntar à nossa equipe aqui de anunciantes do programa Motivar na Rádio Rural. Acreditem, nós do programa e nós da Rádio Rural nos sentimos muito lisonjeados com os nossos anunciantes. Não só os anunciantes da rádio, mas eu especificamente aqui, as empresas que prestigiam o nosso programa, porque significa estarem apostando num novo formato de trabalho e de programa onde o comportamento e a mentalidade sejam tão importantes, tá certo? Então, o Laboratório Análises, gente, é um laboratório que goza de uma performance e de um retrospecto muito grande em todo o estado do Rio Grande do Norte. Não é à toa que, mesmo sendo um laboratório ainda jovem, tem mais de 25 unidades, tem um trabalho de excelência, um sistema de treinamento humano, treinamento de equipe, qualquer coisa de fora do comum. Eu diria que essa parte humana, pessoal e de treinamento é muito observada pelo Laboratório Análises, que se preocupa muito com essa questão da mentalidade, do comprometimento e do espírito de doação. Credibilidade, Laboratório Análises. Lembre que a Smart Obras chegou em Mossoró, trabalha com obras de pequeno, médio e grande porte, obras em fachadas de edifícios também, como que começam na semana que vem, aqui na Nova Betânia, em Mossoró, onde o trabalho é todo ele para refazer a parte de rejuntes das pastilhas da fachada. Um trabalho que requer muita experiência e muita responsabilidade e segurança. A empresa Smart Obras também tem Smart Terceirização de Mão de Obra, que é, contrariando a opinião de muitos síndicos, uma grande jogada e é uma tendência, segundo sites especialistas, onde a Smart assume toda a parte de contratação. Pode ser só de portaria, de serviços gerais, bem como de toda a equipe de trabalho de uma empresa ou mesmo de um edifício. Consulte 84 98174 1000, fale com o Tarsis e ele vai te apresentar uma planilha muito clara, facilmente entendida, que ela é autoexplicativa porque é um PowerPoint muito claro e, senhor síndico, Tarsis vai lhe mostrar o quanto e o porquê vale a pena terceirizar mão de obra. E não poderíamos deixar de falar dos óleos essenciais do Terra para uma N situações de saúde, desde dores, enfim, até as questões mais variáveis, como por exemplo, alergia, diarreia, bronquite, fibromialgia, a questão de indigestão, paralisia facial, ansiedade e cansaço crônico. Essas pessoas que vivem com aquela fadiga crônica, de manhã já estão cansados, os óleos essenciais do Terra
são fantásticos para isso também. Ontem, a pedido de ouvintes, eu relacionei 12 questões úteis desses óleos. Hoje apresentei mais 10, tá certo? E eu quero dizer para vocês que a pessoa que é a representante em Mossoró, consultora do Terra, é a Ana Paula, telefone 84 996 16 9696. Óleos essenciais do Terra, produto natural, empresa americana. Vamos aos demais anunciantes? Você ainda não fala inglês? Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses, através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito. Não espere mais, ligue hoje mesmo para Easy Mossoró, através do número 84 3061 7474 ou 99900 9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849 9941 5636. Rural 10 kW, a Rádio 10 da cidade. Gente, de volta com o programa Motivar. Eu estava comentando com vocês que uma vez uma moça chorou à minha frente numa entrevista, e eu vejo esse perfil às vezes de estratégia, de chorar, de se lamentar e fazer de vítima. Não caiam nessa. Ninguém vai contratar um coitadinho. Pelo contrário, eu lembro, recentemente eu fiz entrevista com uma pessoa aqui em Mossoró, e eu percebi pelo currículo, já há 3, 4, 5 meses desempregado, e eu perguntei, 5 meses parado, hein? Cruel, né? Difícil? Aí ele disse, mas tudo tem a sua hora. Talvez não tenha surgido a oportunidade adequada, ou eu não estava num momento adequado. Com o meu currículo, com a minha experiência, com a minha lucidez, eu tenho certeza que daqui a pouco a oportunidade vai surgir. Ou seja, ele não se fez de coitadinho. Ele quase me disse que reconhece que para algumas vagas ele não estava habilitado, mas tudo a seu tempo, que ele teria acesso a essa vaga. Eu gosto desse perfil, de pessoas seguras. Na entrevista de emprego, o entrevistador não morde. Ele pode até ser meio antipático, meio fechado, meio sisudo. Não tem por que tremer na hora da entrevista. Vá com segurança, vá com naturalidade, vá confiando no teu potencial. Importante, só fales a verdade. Não enfeites demais. Teu currículo não pode ser mentiroso. Tu não podes falar inverdades na entrevista. Tu não podes, de repente, aparentar arrogância. É importante aparentar a humildade, mas de uma pessoa segura, convicta de si. Não queira fazer o entrevistador ter pena de ti, meu amigo. É uma estratégia completamente equivocada. Vejam, essa moça que certa vez fez 1, 2, 3, 4, 5 perguntas, ela com toda certeza continua desempregada, e se alguém não lhe disse que ela está cometendo um grave erro, ela continua cometendo esses mesmos erros nas entrevistas. É por isso que eu sempre digo, o meu formato de liderança consiste em sempre orientar o trabalhador, o funcionário, o colaborador sobre onde ele está errando, jamais desejando escorraçá-lo ou afetar a sua autoestima. Mas é importante que eu saiba onde eu erro para poder melhorar.
É importante que o meu funcionário saiba onde errou para que o mesmo erro não se repita. Então, sempre um jogo aberto. Vejam, eu já comentei com vocês que o melhor trabalho que eu tive na minha vida não tinha nada de registros de auxílios e ajuda de custo. Fazem muitos anos. Era no setor de vendas. E naquela empresa, gente, a meritocracia falava muito alto. Ninguém reivindicava nada na época, 35 anos atrás. Hoje não se faz mais isso. Hoje a fiscalização e as leis trabalhistas estão muito atuantes. Mas naquela época eu de verdade não me preocupava. Eu estava diante de uma oportunidade ímpar de excelente remuneração. Eu gostei da ideia. Passei a ganhar bem. Em questão de 6 meses eu ganhava mais do que o meu pai, funcionário público dos Correios e Telégrafos, e eu não tinha sequer vale transporte, gente. É bizarro dizer isso. Hoje, qualquer trabalhador tem pelo menos o vale transporte, que é lei. Vale transporte não é um favor. Vale transporte não é uma cortesia do empregador. Vale transporte é lei. Eu nem vale transporte tinha, mas eu era um cara muito feliz porque eu ganhava bem. Ou seja, ganhar bem significa fazer a pessoa entender que ela vale muito, que os préstimos dela, que o trabalho dela, que o esforço dela está sendo recompensado. Hoje, por vários motivos, os direitos trabalhistas precisam ser valorizados. Agora, devem ser obrigatoriamente acompanhados de uma política motivacional e de valorização. Não adianta a empresa cuidar dos direitos trabalhistas do funcionário e uma política motivacional quase a zero. Prêmios, nada. Ele ganha o salário e só. Senhor patrão, senhores empregadores, senhores gestores de RH, trabalhar com uma política motivacional e que incentive de verdade a produtividade e a meritocracia é uma coisa que todos vão gostar e todos vão ganhar. É fundamental isso. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, é a que mais trabalha com esse quesito chamado meritocracia. Eu não sei se vocês sabem, Estados Unidos, a nação mais rica do mundo, é, comparado com o Brasil, uma nação que paga pouquíssimos direitos trabalhistas, pouquíssimos. Agora, quem trabalha de verdade ganha. Quem é bom, quem é competente, quem rende. A política da meritocracia, essa política americana e essa política que eu tanto gosto, ela não é boa com os preguiçosos, ela não é boa com quem não rende, com quem se joga nas cordas e não quer encarar de verdade a labuta no dia a dia. Gente, esse assunto de hoje, ele é polêmico. Eu não sou contra leis trabalhistas, de verdade não sou. É muito importante pagar bem e pagar em dia. Hoje a gente vê trabalhador no 5º dia útil lá mendigando o seu salário. Não é para ser assim. Se ele fez a sua parte, ele tem os seus devidos direitos daquilo para o qual ele foi contratado. Foi combinado e seja cumprido. O combinado não é caro, não é mesmo? Eu quero mandar um grande abraço para a dona Sueli, da Abolição 3. Ana Paula ontem tentou ligar para a senhora. Ela ia tentar novamente hoje, em função dos seus interesses dos olhos, recuperação da chikungunya. Um grande abraço para a senhora, então, dona Sueli, da Abolição 3. Um abraço com muito carinho. Muito obrigado pela sua audiência. E eu quero mandar um grande abraço também para a Jane Cleide, do bairro Bom Jardim, também aqui em Mossoró, empresária do ramo da moda. E muito sucesso, Jane Cleide. Visitei teu site, visitei tuas mídias sociais. Parabéns pelo teu trabalho e também muito obrigado pela tua audiência. Um grande abraço para todos vocês, um beijo no coração. Amanhã, 15h30, estarei de volta aqui na Rádio Rural para mais um programa Motivar. Saibam todos que foi um privilégio ter estado com vocês.